Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Ferreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, estamos no Política de Saltos Altos, em direto no nosso Rádio Clube de Angra. Bem-vindas as comentadoras residentes, Cláudia Cardoso, Graça Silveira. Hoje estamos sem a nossa Judite Parreira por motivos de saúde. E começamos por um fenómeno que tem marcado a política mundial. Uma estratégia para chegar aos cidadãos, o populismo. Nos Estados Unidos estamos em eleições intercalares, com a ameaça de candidatura de Donald Trump às presidenciais de 2024. Embora os resultados até agora apurados apontem para uma vitória pouco clara do Partido Republicano, menos do que se esperaria. No Brasil, as presidenciais foram assentes em discursos de maldizer e ofensas pessoais, de intimidação. O novo governo italiano é formado por um partido de extrema-direita com os parceiros de coligação populista e de centro-direita. Cláudio Cardoso, quais é que são as consequências na política do populismo? Boa tarde, Andreia, boa tarde também à Graça, e cumprimento também a ausência, digamos, à distância, cumprimento a nossa colega de debate, a Judite Parreira, e os nossos ouvintes, naturalmente. Ora bem, os eventos mais recentes na política internacional apontam, de facto, para esta vaga, que é uma espécie de vaga de fundo, que já começou há alguns anos com as questões dos partidos que cultivam mais as questões populistas e procuram, digamos, áreas de descontentamento dos cidadãos, tem realmente colhido aqui um importante apoio da população. E isso acho que se deve, por um lado, às lacunas e às falhas que a democracia por vezes evidencia. Ou seja, quando a democracia se revela falível, falha, há a tendência e há o espaço para que isso cresça. O descontentamento dos cidadãos normalmente reverte-se em políticas mais extremistas e naqueles partidos que vão ao encontro do discurso fácil e das medidas de descontentamento e cavalgam, digamos, essa onda de descontentamento que os cidadãos muitas vezes sentem na pele. Quando há casos de corrupção, digamos, numa democracia, e quando as políticas vigentes não funcionam, ou pelo menos aos olhos dos cidadãos não estão a dar os resultados que desejavam, há naturalmente o reforço disto. O exemplo claro que vimos agora com o Brasil, em que Lula ganha com uma margem muito diminuta, vence as eleições, mas claramente não vence com um apoio expressivo da população que se esperava, atendendo à contestação que havia contra Bolsonaro. A questão italiana, também a Europa, a própria França, também demonstra sinais claros dessa viragem à direita que ainda não aconteceu, mas provavelmente virá a acontecer. E tudo isto tem muito a ver com o descontentamento e com a facilidade a embarcar nesse discurso algo facilitista de vamos fazer o que ainda não foi feito e que depois muitas vezes redunda em enormes falhanços e políticas que agradam aos ouvidos, mas que depois na ação são muito perigosas para a democracia e para o estado civilizacional em que nós vivemos. O mesmo acontece também em Portugal, onde nós temos como terceira força política o Chega, que é um partido de extrema-direita, com políticas severas e ultraliberais em muitos casos, menos protetoras dos cidadãos, mas que vai cavalgando, digamos, uma onda de descontentamento e de falsa moral, que depois nós percebemos que na prática não se aplica aos próprios, mas que anunciam como aplicando-se a todos. E claro, as pessoas muitas vezes aceitam o que lhes dão e o que ouvem. E acho que é o voto nesses partidos muitas vezes é um voto de protesto. Não é, alguns cidadãos que votam nesses partidos não votam tanto por ter uma ideologia de extrema-direita ou por se identificarem com essa ideologia, mas por acharem que as forças políticas que governam não estão à altura, digamos, do que é necessário. A solução, ou seja, a consequência disto será a anulação dos partidos mais moderados, ou pelo menos, não digo a anulação, porque a anulação se calhar é forte, mas a penalização. Partidos de centro vão claramente começar a ver o seu eleitorado rarefeito
pela votação nesses grandes partidos. E há aqui outra coisa que me preocupa, porque tradicionalmente se dizia que são pessoas com mais idade que votam nesses partidos, mas há uma franja jovem da população que não tem memória histórica, portanto, a franja que nasce no pós-25 de Abril, e que não são idosos, portanto ainda estarão nas casas dos 40, dos 30 anos, e que já se assumem, e isso é visível, por exemplo, às vezes em documentários que se fazem, em entrevistas de rua, como claramente extremistas. E ver um jovem que não viveu em ditadura assumir-se como fascista, ou como extremista, ou como, digamos, defensor dessas políticas ultraliberais, é algo, na minha ótica, bastante preocupante. Mas o que é que isso acontece, Cláudia? Julgo que tem a ver precisamente com isso. Por um lado, o discurso fácil, apelativo. Quem ouvir e perceber alguma coisa de ciência política, André Ventura a falar, percebe exatamente o que é que ele está a fazer. É um discurso cativante, sedutor em alguns aspectos. A própria figura desses líderes é muitas vezes sedutora. As propostas que fazem parecem, em primeira instância, ser capazes de resolver os problemas. E essa franja jovem que não tem experiência de vida em ditadura, que tem eventualmente pais que o tiveram, mas que também muitas vezes não o transmitiram. E, portanto, não sentiram na pele a repressão de qualquer extremo. Também a extrema-esquerda acontece exatamente a mesma coisa com o Partido Comunista nos países em que governa. E, portanto, os extremismos são muito perigosos. E ver um jovem, que será, eventualmente, o futuro do nosso país, a apoiar, a defender, a assumir-se como fascista, a assumir-se como tendo uma ideologia de extrema-direita, é, de facto, na minha ótica, bastante perigoso e bastante preocupante, não no sentido apenas dessas forças políticas continuarem a crescer, porque na minha ótica vão continuar a crescer, e os anos que vêm vão ser anos muito duros, ou seja, eu julgo que os nossos filhos terão uma vida muito pior do que nós tivemos, e isso deve-se também à onda que se está a gerar. Uma onda de os partidos até agora do arco da governação, que são partidos mais moderados, não funcionam, e o discurso da extrema-direita é mais apelativo do que o da extrema-esquerda. É esse o meu entendimento e, portanto, acho que no futuro vamos ter anos de grande dificuldade, inspirados em ditaduras. Aliás, basta ver as saudações que têm sido feitas. O Bolsonaro no Brasil foi feita a saudação nazi no dia que se descobriu que Lula tinha vencido. André Ventura também já teve encontros partidários onde o mesmo aconteceu. E, portanto, é neste sentido que o mundo caminha. E ou os democratas ou as pessoas que têm alguma noção da evolução histórica tomam outras atitudes, outras medidas para inverter isso, ou é esse o caminho do nosso futuro coletivo? Graça Silveira, a Cláudia falou aqui numa questão que é as dificuldades que as pessoas passam, se calhar nomeadamente estes jovens que agora se assumem de extrema-direita. Estas dificuldades, ou o nível de estilo de vida das pessoas, o nível de vida das pessoas, tem influência em elas também se deixarem levar por estes discursos populistas? Muito boa tarde a todos, um beijinho para a Judite, desejo as melhoras aos nossos ouvintes da Rádio Clube, a quem nos acompanha no Política de Saltos Altos, à minha codebatente Cláudia e à nossa moderadora Andreia. Bom, eu acho que efetivamente todo este populismo que nós temos assistido resulta muito mais do que termos uma nova geração que se assume de extrema-direita, como estava a Cláudia a dizer, mas porque eu acho que até estes partidos de suposta extrema-direita que têm aparecido são muito pouco ideológicos. A Cláudia estava a dizer que o André Ventura era perigoso porque tinha políticas de extrema-direita. Eu acho que o André Ventura, aliás, o Chega não tem políticas. O programa de governo deles era 9 páginas, portanto ele passa uma mensagem, ele é uma voz de um Portugal profundo que não se sentia representado nos chamados partidos do arco da governação, porque era um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda, iam perdendo de poder de compra. Os seus filhos, em relação aos quais tinham feito imensos sacrifícios para lhe dar uma formação superior que eles próprios não tinham tido, ficam no desemprego e têm que emigrar, como aconteceu há 30 anos, em que as pessoas tinham que procurar outras alternativas fora de Portugal para conseguir sustentar. E independentemente das políticas que não existem, na minha opinião, que eles defendem,
as pessoas sentem-se representadas naquela voz. Estão à frente da televisão e dizem: é verdade, sim senhor, também acho isso. Portanto, as conversas que eles têm de café, que não passam da conversa de café, viram finalmente na boca de uma pessoa que tem um microfone e que pode falar por eles. No fundo, sentem que há alguém que fala por eles. E a prova de que não há políticas, por exemplo, ainda agora, o Chega apresenta como uma das suas grandes medidas os 0% de IVA nos bens alimentares essenciais, que foi o que o CDS, que não está na Assembleia da República, há 15 dias atrás fez um evento em que colocou um outdoor enorme fora da Assembleia a dizer: o CDS defende 0% de IVA nos bens alimentares essenciais. E André Ventura, sem pejo nenhum, num plágio descaradíssimo, vem defender que o Chega, portanto, não tem a capacidade de pensar o país, de pensar políticas de governação, de como é que se vai resolver os problemas dos portugueses. São especialistas em identificar os problemas dos portugueses, em cavalgar o descontentamento das pessoas que sentem esse descontentamento, muito mais do que apresentar alternativas de governação. E, portanto, são partidos muito menos ideológicos e muito mais no arco da economia. E vemos isso em Trump, que era uma pessoa que todo o seu percurso não era um percurso político, foi um empresário de sucesso, em que os americanos, que estavam com a economia completamente escangalhada, acharam que tinha que ser uma pessoa com aquele perfil, não as toliçadas que ele dizia pela boca fora, não as que até se calhar se sentiam de alguma forma envergonhados, mas no deve e no haver preferiam uma pessoa que defendia uma economia que se poderia tornar pujante, muito mais do que estavam, digamos assim, estavam disponíveis para fechar os olhos às toliçadas ideológicas do Trump em nome de uma melhoria da economia. E geralmente são pessoas inteligentes. Por exemplo, pensar que o André Ventura é um toleirão é um erro enorme. Ele é uma pessoa inteligentíssima que fez um doutoramento em ciência política na Irlanda com média de 19, que percebeu que para ter palco tinha que fazer comentário de futebol, que era onde ia apanhar a maior parte da população, passou a ter notoriedade com o comentário político, já muito populista no comentário político, futebolístico, já no comentário futebolístico ele tinha um estilo muito populista que os benfiquistas adoravam. E, portanto, ganhou esse palco e a seguir conseguiu, e ao contrário daquilo que se diz também, ele foi buscar os descontentes do CDS que estava pelas ruas da amargura, e também foi buscar os descontentes do PSD que estavam inquietos que o Rio fosse embora e que estava um partido que estava perdido. Não é verdade. O André Ventura foi buscar grande parte dos votos àquilo que todos os outros partidos andaram a fazer, estudos e mais estudos para conseguir mudar, que era ir buscar votos à abstenção, e que nunca conseguiram. Porque lia-se nos comentários das redes sociais do André Ventura pessoas a dizer isto claramente: nunca votei, mas agora vou votar neste homem. Portanto, pessoas que nunca na vida tinham votado, a tal da abstenção, e que se sentiram mobilizados para votar. E penso que esta questão económica foi exatamente o que se passou no Brasil, quer dizer, a grande penalização do Lula foi o estrago que fez na economia do Brasil, e que quem foi votar em Bolsonaro foi muito mais numa tentativa de não deixar que a economia do Brasil, que neste momento está, o poder de compra para os brasileiros está péssimo, está tudo caríssimo no Brasil, muito mais do que olharem para aquilo que o Bolsonaro fez em relação às pessoas, que foi deixá-las morrer durante a pandemia, que eu acho que qualquer pessoa no seu estado de sanidade mental nunca escolheria uma pessoa destas para estar à frente dos destinos do seu país, mas com medo de que todos os escândalos e as más decisões políticas do PT no Brasil voltassem a acontecer. Entretanto, na região está em cima da mesa o plano e orçamento do Governo para 2023. A proposta final será discutida e votada no plenário da Assembleia Legislativa dos Açores, agendado para os próximos dias 21 a 25 deste mês. O Governo acredita que o orçamento dos Açores de 1,8 milhões de euros trava o aumento do endividamento líquido. Graça Silveira, o que é que podemos esperar deste orçamento? Bom,
Em termos gerais, é efetivamente um orçamento que tem muito menos investimento. E isso acontece em nome da sanidade das contas públicas. Mas eu devo dizer que até concordo de alguma forma com aquilo que o Jorge Rita disse no seu parecer, muito indignado com a diminuição de 4,4% de investimento na agricultura, de que percebe que quem está a governar tem que se preocupar com a questão do endividamento, mas que não se podem fazer reduções tão drásticas como aconteceu neste plano de orçamento, sob pena de não se investir em setores que são fundamentais e que, se não houver esse investimento público, podem ser penalizados. Parece-me bem não ter havido novamente injeções de capital na SATA, em que finalmente se percebeu que aquilo era uma frieira que só consumia recursos públicos e que isso depois não tinha como consequência um melhor desempenho dessa empresa pública. Agora, em relação a este plano de orçamento, preocupa-me os eixos onde houve maiores cortes, nomeadamente afirmar os Açores no mundo, que estávamos num trabalho de internacionalização dos nossos produtos, de a imagem dos Açores em termos de captação de mercados emissores para o turismo, em que afirmar os Açores no mundo temos menos 74,8 milhões de euros, o que representa uma redução de praticamente 39%, ou seja, 40%. Um futuro mais digital e ecológico no seio de uma sociedade do conhecimento com menos 52,3 milhões de euros, o que representa um corte de menos 18%, que são áreas que eu acho que são estruturantes no futuro próximo, até porque muito do dinheiro que vai vir do PRR é exatamente para a transição digital, e não haver neste orçamento verba para depois se poder ir buscar esses apoios, parece-me uma aposta estranha. Aquilo que diria é exatamente a falta neste plano de orçamento de uma justificação porque a escolha destes eixos mais penalizados e não outros. Qual é que é efeito? Porque quando nós falamos, as pessoas plano de orçamento, ainda estávamos a discutir isto, de trazer ao debate, de poder ser um bocado uma seca estar a falar de números de plano de orçamento, mas a verdade é que o plano de orçamento são os instrumentos que o governo tem para implementar as suas políticas. Aliás, por isso é que se faz cair governos na altura do plano de orçamento, está sempre a discutir, será que eles vão aguentar, não vão aguentar, ou seja, é determinante a aprovação do plano de orçamento, porque são os instrumentos financeiros para implementar políticas. E a mim deixa-me estupefacta em que não haja uma explicação das opções políticas na alocação das verbas a determinados eixos e não a outros. Por exemplo, em relação à formação que se fala tanto, que é importante a formação de ativos na área do turismo, que todos nós sabemos que é crucial, também sofreu uma redução. E independentemente de estarmos a falar do turismo ou de outra área qualquer, eu não sei se vocês têm a noção, mas 51% da nossa população ativa só tem o ensino básico. E os Açores continuam a ser a região do país com menos pessoas com o ensino superior. Eu não tenho agora aqui os valores presentes, mas sei que são da ordem dos 18%, não chega aos 20% ou 21%. Mas é à volta disto. 20%. E, portanto, a região do país com menos pessoas com formação superior. E corremos o risco, se acharmos que o turismo é a nossa galinha dos ovos de ouro, fazermos um investimento no turismo em que oferecemos camas, mas depois não temos ativos preparados para receber essas pessoas. Não temos, eu acho que é consensual, e já tivemos várias vezes este debate, de que a terceira, a oferta privilegiada da terceira seria o nosso património cultural, e entendo o património cultural muito para além do edificado.
neste plano e orçamento também são altamente penalizados. Portanto, no caso do edificado, as igrejas concessionistas e do Livramento desaparecem, os centros interpretativos... O que é grave, porque o que é há obras grave, em curso. O que é grave, e porque assim, independentemente do turismo crescer ou não crescer, a preservação do nosso património é fundamental, façamos com ele o que quisermos. Agora, eu até fui ver o PO, o investimento que houve do FEDER desde 2014 a 2021, e temos 48% dos projetos em camas, ou seja, em alojamento, enquanto que em restauração e bares só 2,8% e atividades turísticas ou relacionadas 0,5%, ou seja, estamos a crescer imenso em oferta de camas, trazemos pessoas para aqui e depois não temos oferta turística. O que as pessoas vão fazer? As pessoas saem uma terça ou uma quarta-feira, a cidade está deserta, não temos nada para oferecer Dia como hoje. e corremos o risco de nos tornarmos um destino turístico como existe na América Latina, em que as pessoas vão para dentro de resorts que não têm coisa nenhuma para fazer. O país é pobre, vive-se de um país que tem uma oferta turística. Mas tem sempre sol e piscinas. Exato. Mas estou a falar em termos sociais, onde as pessoas que trabalham na área do turismo são pessoas que não têm formação, que servem para servir à mesa, para lavar a roupa e pouco mais. E mesmo assim esses sabem servir à mesa. Há muito tempo eu propus um estágio de turismo em que durante a época alta os açorianos estariam na região e durante a época baixa iam fazer um estágio que seria ao nível da Macarronésia, portanto iriam ou para a Madeira ou para as Canárias, que têm uma experiência enorme na área do turismo, aprender como é que se faz, porque na época baixa ficam aqui a enriçar debaixo dos pés de quem os paga. Em termos de património histórico, o Centro Interpretativo da Base das Lajes desaparece do plano, o Centro Interpretativo da Batalha da Salga desaparece do plano e, portanto, não percebo, e ainda por cima estes centros interpretativos e tudo isto que estamos a falar, como diria o Jesus, são pinotes. Não, é verdade, em termos do investimento. Em termos do volume financeiro. Do volume financeiro e em termos de repercussão enorme. Um exemplo, aquela olaria de São Bento, que se fez um investimento em que recuperaram o forno, etc, etc. Só falta a segunda fase, que é preparar a parte da loja, as casas de banho, ter um espaço interessante para os turistas poderem ir ver, fazer... Eles têm feito imensa coisa. E comprar a nossa olaria. Desapareceu do plano, não há um investimento que de certeza não é isso que vai tornar as contas públicas menos saudáveis. E, portanto, para já, é isto que me apraz dizer. Cláudia Cardoso, lacunas e pontos positivos desta proposta? Ora bem, eu penso que este plano de orçamento, eu estou de acordo com a Graça, não se percebe muito bem as escolhas estratégicas, porque quer o plano, quer o orçamento têm sempre linhas fundamentais e estratégicas na sua ação, para além do volume financeiro que envolve. E aqui não se percebe bem, e uma das razões que pode estar na base disso é precisamente o governo ser, digamos, um governo comandado a 5 mãos, não é? E, portanto, que tem que fazer também escolhas que não seriam as escolhas do partido maior, digamos assim, se estivesse a governar sozinho. Portanto, tem que ceder aos interesses dos parceiros, quer os de coligação, quer os que sustentam do ponto de vista parlamentar, e essa cedência é que, por exemplo, envolve aqui a questão do endividamento zero, que foi uma espécie de ponto de honra, por exemplo, da Iniciativa Liberal e de outros. E, portanto, e que também, embora naturalmente é uma questão positiva, como tu perguntaste, questões positivas, mas que me parece mais feita para agradar aos parceiros de coligação do que propriamente um princípio da ação do partido maioritário, nesse caso o PSD. Depois, o que me preocupa é que nós vamos enfrentar em 2023 o chamado ano horribilis, em que tudo se conjuga. É um ano péssimo porque temos inflação elevada, temos diversos fatores aqui, inflação elevada, a subida das taxas de juros, a guerra na Ucrânia, que não dá sinais sequer de abrandamento, a pandemia de Covid, que ainda deixou os estilhaços e está para deixar,
e o aumento do preço dos combustíveis. E neste ano, horríveis, nós temos uma contração do investimento público muito significativa, de 140 milhões de euros, a menos em relação ao ano que estamos a viver, a 2022. Temos um corte na competitividade das empresas de 38 milhões de euros. Temos um corte no turismo, como a Graça dizia bem, que apresenta déficit ao nível da sua mão de obra, ao nível da sua oferta, de 13 milhões de euros, supondo que vamos ter um ano tão bom de turismo como tivemos em 22. Temos um corte de 16 milhões de euros nas energias renováveis, que tanto enchem discursos, digamos, governativos e de responsáveis da governação, mas depois levam um corte em relação a 22. Estamos a falar de um ano para o outro, 16 milhões. E claro, depois as questões da cultura, que não estão aqui contempladas, muitas delas na Ilha Terceira, acho que também nos importa falar disso, mas é um plano que deixa muito a desejar, para já, porque todos sabemos que o investimento público é determinante num cenário como aquele que nós vamos enfrentar. E se esse investimento público não sofre uma retração, se contrai, obviamente as famílias, as empresas, as instituições em geral vão viver com mais dificuldades e, portanto, não se espera um ano agradável. E depois há uma coisa muito estranha, é que quer o seu Presidente do Governo, quer o seu Secretário das Finanças já anunciaram um eventual, como muito provável, orçamento retificativo deste orçamento que vai ser apresentado agora no fim do mês na Assembleia. E se já apresentam é porque percebem que este já está debilitado e fragilizado e não vai poder ter as consequências que se espera que tenha. Mas também mais grave do que isso, por exemplo, pegando no exemplo que a Graça deu do convento das concessionistas, que são obras em curso. A questão da obra do Porto de Pipas também não está contemplada. São obras que estão em curso, não são obras a iniciar, porque quando a obra é a iniciar, o Governo decidiu, afinal acha que a obra do Porto de Pipas não é essencial, ou a obra do convento das concessionistas não interessa neste momento, ou não é oportuna, fica para um outro plano e não se inicia. Isto é um sentido, é um sentido estratégico da orientação. Não é o que aqui está. O que aqui está são obras que estão em curso e que, faltando o investimento governativo, vão ter que parar. Porque, por exemplo, no caso do convento das concessionistas, já há ali uma parte que está a ser suportada pela Câmara Municipal de Angra, mas obviamente está a ser suportada num cenário da outra tranche ser paga pelo Governo Regional. Se não o for, tenho muitas dúvidas que a Câmara Municipal de Angra possa levar à frente sozinha a recuperação daquele convento. A mesma coisa, o centro interpretativo do Forte de São João Batista, que é importantíssimo, por exemplo, em matérias de turismo, e aí estou de acordo com a Graça, não me parece que seja um investimento no centro interpretativo do Forte de São João Batista que ia onerar este orçamento de forma que não fosse gerível. E, portanto, são aspectos que não são do ponto de vista financeiro muito pesados e que são daqui retirados e não se percebe a razão disso, até porque são obras em curso. E que em termos de investimento é um investimento altamente reprodutivo. Sim, claro, porque depois o impacto que depois tem nas empresas que perdem essas obras. Evidentemente. Nas empresas que perdem e no turismo que podia usufruir da visita a isso, se a obra parar e ficar estagnada, pois claro, já ninguém a vai visitar, não é? E portanto, nós estamos aqui perante um plano que me parece debilitado e frouxo, porque é um plano mais para agradar os parceiros da coligação e que conjuga aqui uma série de remendos e de opções estratégicas pouco claras e que podem comprometer linhas como a do turismo. Por exemplo, essa redução dos 13 milhões no turismo é uma redução muito significativa de um ano para o outro. E é preciso explicar aos cidadãos. Cláudia, não é 13 milhões, é 134. Não, eu tenho aqui 13 milhões. Não, em relação a 2022, deve estar a fazer 134 milhões de euros. 4 anos. Não, eu tenho aqui 13. E, portanto, é uma estou a dizer secretaria no total. Sim. Mas estou a dizer, mas pode ser a diferença, porque é assim, como houve uma reestruturação no governo, havia a Secretaria do Turismo, das Obras Públicas e Turismo. Exatamente. E o Conselho Económico e Social juntou as duas secretarias anteriores na atual e essas duas juntas na atual têm uma perda de 134 milhões de euros. Depois há aqui outra coisa que também não se percebe. É que o governo arrecadou, por via dessa questão do aumento da taxa de inflação e do IVA, cerca de 50 milhões de euros. Esses 50 milhões de euros que o governo arrecada, onde é que estão distribuídos? Em que apoios às famílias e em que apoios às empresas e às instituições é que estão vertidos? Até podia estar no convento das concessionistas. Sim, olha, arrecadaram, o governo arrecadou, tem
digamos, esse envelope financeiro e vai aplicar aqui. E o que arrecadou com a inflação? Exatamente, o que arrecadou com a inflação. E, portanto, onde é que isso está? Não está, há uma diminuição tão drástica que a gente não percebe. Então, não está a devolver às famílias, nem está a criar uma bolsa que permita que as famílias enfrentem melhor, porque nunca vão enfrentar bem o ano que se avizinha. Por isso é que eu digo que o 2023 vai ser um ano horrível. Nunca vão enfrentar bem. Mas podiam ter aqui uma almofada através do pagamento de ajudas ao nível, por exemplo, das creches, ou através de outro tipo de apoio aos alunos deslocados, por exemplo, que aqui também, se calhar fazer aqui um elogio que me parece justo à Câmara de Angra, que tem feito um apoio significativo aos alunos, aos estudantes universitários, de várias formas. E o Governo também podia dar aqui uma ajuda. O PS apresentou uma série de propostas, uma delas foi precisamente esta, que provavelmente será chumbada, não sei, neste momento, mas vamos ver o que será feito, de apoio por aluno deslocado às famílias de 500 euros, sabendo que as rendas no país todo, mas com especial incidência em Lisboa, para onde vão muitos estudantes, estão insuportáveis neste momento. E, portanto, as famílias não têm forma de fazer face ao aumento de que se estão a ver cercadas. E o Governo, com esta folga dos 50 milhões, poderia ter aqui esta possibilidade, e não o fez. Outra questão que me parece muito preocupante, a questão do PRR, porque o PRR, de facto, ninguém percebe no adiantamento que o Governo recebeu, os milhões que já recebeu do PRR, foram utilizados para quê? Não me fales de adiantamentos. Foram utilizados para quê? Neste momento nós não sabemos, os açorianos não sabem, o Governo não explicou. E na senda do que disse a Graça, o Governo deve essas explicações aos açorianos, deve explicar. O que nós fizemos foi isto, realmente recebemos tanto e aplicámos aqui. Mas isso não está dito e não me parece que vá vir a ser dito. Outra coisa curiosa, que não sei se vocês repararam, é a questão do orçamento participativo. Se vocês virem as propostas que surgem no orçamento participativo, algumas delas, são muitas, são cerca de ordem de 200 e tal propostas, nas áreas que estão a concurso, uma delas é a educação, e o que se nota é que há ali propostas que são matéria de funcionamento corrente de um governo regional. Por exemplo, equipar, já não me lembro qual era o serviço do ambiente, de cadeiras. Compra de cadeiras para um serviço, para uma instituição, para um serviço, uma direção regional que depende do governo, não é matéria de orçamento participativo, acho eu. Como não é matéria a climatização da direção regional, já não sei de quê. Não é matéria. Portanto, aquilo compete ao governo dotar os seus serviços das condições mínimas para que as pessoas trabalhem com um mínimo de conforto. E se vocês folhearem as propostas do orçamento participativo, grande parte delas são matérias de funcionamento corrente. Nem sequer estou a falar de despesas de investimento. Funcionamento corrente. O que significa que neste momento os cidadãos estão a chegar-se à frente em questões que competem ao governo dotar os seus serviços, como é a questão das cadeiras e a questão da climatização. E eu podia dar outros exemplos, porque há muitos. São esses dois que me estou lembrando. E isto mostra aqui um déficit de falta de previsão, de falta de visão estratégica, e é o reflexo de um governo que não tem uma visão estratégica para os Açores e que me parece que cada vez mais anda ao embalo da necessidade de voto dos seus parceiros de coligação, porque é isto que tem sido feito. Virar um pouco mais à direita quando é preciso, virar um pouco mais à esquerda se preciso for. E, portanto, este orçamento claramente é o reflexo disto. Graça, o Governo vai-se aguentar com este plano? Vai. Claro. Agradou os parceiros. Basta concluir aquilo que a Cláudia estava a dizer. Então, se este plano de orçamento foi feito para agradar os parceiros da coligação, se os parceiros estão agradados. E no próximo ano, claro que ninguém vai fazer cair o governo. Não, aliás, o não haver transferência de dinheiro à SATA não vale a pena estar a chover no molhado. A gente já falou disto 30 mil vezes. Era uma exigência da Iniciativa Liberal, da ODU. O endividamento zero. Da ODU, do Barata, pronto, que clarissimamente já devia saber que este plano de orçamento estaria nestes moldes, porque no seu congresso, ou lá como é que se chama a reunião magna da Iniciativa Liberal, ele faz voz grossa e diz que se a iniciativa da reestruturação do IAMA não passasse, que não apoiava este governo. Depois dá uma grande entrevista no sábado, pianinho, que não queria criar instabilidades, já etc. Já era soprano. Já não era tenor. O governo. E ele fazia gala de que essa iniciativa tivesse sido à Assembleia
este mês antes do plano de orçamento, para ele saber como é que o governo se ia posicionar e decidir a sua posição. Depois já não havia problema nenhum, a iniciativa só ir depois do plano de orçamento, porque pronto, mas está tudo certo, isto é política, ok? Não. E diz hoje no Diário Solar que claro que vai votar a favor, que o plano é... Pronto, está tudo certo. Em relação ao orçamento retificativo, eu e quem nos está a ouvir agora vou fazer um elogio ao José Gabriel Almenezes. Ele Isto é um momento histórico. Isto é um momento histórico. Devíamos ter preparado para isso. Ter anunciado. Hoje o Política de Saltos Altos, Graça Silveira faz um em direto elogio a José Gabriel é Almenezes. irrepetível, não voltará a acontecer. Mas na altura critiquei imenso. E, não só um elogio, como é uma meia-culpa. O Alan fez sempre orçamentos exíguos em que abria rúbricas que sabia que ia precisar delas, mas como ainda não sabia com a verba que ia contar dos envelopes financeiros da Europa, então abria com 5 euros ou com 10 euros. Eu acho que durante esses 4 anos acho que não houve reunião da Assembleia Municipal em que não tivesse que se fazer a votação de um orçamento retificativo, porque entretanto já tinha sido desbloqueado uma verba da Europa, não sei de onde, que era para aquilo que ele queria, pronto, então introduzia-se. Portanto, eu até... E estava a governar sozinho. Eu até percebo, não, por isso é que eu digo, eu até percebo que numa lógica destas, de um orçamento que tem uma redução drástica, que haja, e sabendo que vem aí o ano horrível, isto como diz a Cláudia, que o governo tenha a noção de que vai ter que fazer, seja um ano de transição do PO, seja um ano em que se vai ter que receber o dinheiro do PRR que está atrasado e que está um enorme imbróglio, em que o governo não tem na sua mão toda a informação que precisa para poder fazer um orçamento assumindo determinadas verbas em determinados eixos, correndo o risco de depois não executar. Eu acho que é preferível fazer como o José Gabriel fazia, punha 10 euros, já vai executar de certeza. Só para não fechar, só para não fechar. Não, para ter a certeza depois, porque depois não pode... para não fechar, só. E é isso que eu estou a dizer. E há ações que não era só para não fechar, ele abriu-as de novo, com 5 e 10 euros, ele fez disto. E portanto, e correu bem. E ele teve contas equilibradas e pronto, independentemente em termos de opções políticas, da visão que ele tem para o Conselho, ter muitas coisas que discordo dele, nessa parte da gestão dos seus orçamentozinhos, que eu chamava-lhe os seus orçamentozinhos, na 10 parte das euros, contas de mercearias, funcionou bem. Portanto, o facto do governo ter antecipado um orçamento retificativo não acho que vem para aí mal ao mundo. Aliás, ainda bem que está disponível para o fazer. E os 75 milhões de euros do PRR? Cláudia, mal seria com este orçamento que não tivesse. Achasse que podia fazer face ao que aí vem. Pronto, ao menos é realista. Já está de bom tamanho. Já está dizendo que o orçamento é pobrezinho. Mas em relação aos orçamentos, eu tenho que dizer isto aqui, porque e digo em relação a este como qualquer outro, e a Cláudia, que teve muito tempo deputada, vai corroborar aquilo que eu estou a dizer. Eu acho vergonhoso que sempre que é entregue uma anteproposta de plano, e chama-se anteproposta de plano porque o governo faz uma proposta e entrega aos parceiros sociais, para os parceiros sociais se pronunciarem e dizerem, olha, nós achamos que o governo deve, em termos de governação, em termos de contexto, tem que alterar isto, tem que alterar aquilo, para, ou se estamos na área de empresas, poderem gerar mais lucros, nas questões sociais poder acudir melhor às pessoas, e as pessoas dão-se ao trabalho de fazerem análises incríveis, exaustivas, com gente que percebe, muito detalhadas, super detalhadas, levantando questões que até é quase um trabalho para os senhores deputados que depois vão ler aqueles parceiros para se posicionarem. Eu nunca vi uma proposta de plano que fosse diferente numa vírgula da anteproposta, ou seja, o governo recebe os pareceres, anexa a anteproposta e ela vira automaticamente proposta, porque é o que vai à votação à Assembleia, já com os pareceres anexados, já é a proposta. Não há uma única diferença entre anteproposta e proposta, ou seja, isto é um desmerecimento de quem governa. Parece que não está a governar para as pessoas, não está a governar para... Há diferenças. O que pode dizer é que não são diferenças substantivas. Epá, olha, mas pode ter havido em anos anteriores. Sabes, até há, porque o grupo parlamentar, que antes apoiava o governo, e agora os grupos parlamentares também fazem, entre a anteproposta e a proposta, alterações.
Não. Aquilo que a gente vê é depois, durante a votação do plano, fazem propostas de alteração. Entre a anteproposta e a proposta. Olha, que eu recebi antepropostas e propostas não rigorosamente são iguais. isso é verdade, Completamente iguais. Tu vais à procura na página, eu às vezes até me confundia qual é que estava a usar. Iguais. Rigorosamente iguais. Peço imensa desculpa. E em termos de valores. Mas em termos de valores, isso então é normal. Tiras de um lado e depois no outro. Não, mas eu estou a dizer em termos de valores dos eixos, das ações. Não, porque eu trabalhava, como tu sabes, cada um trabalhava as suas ações. Pronto, em partidos pequenos tens que ir a mais, mas mesmo assim tens as tuas ações. Eu havia quadros que sabia exatamente quais eram os meus, que era dos transportes, da agricultura. Havia ali que estavam da educação, estavam para mim, portanto eu conhecia aqueles eixos de cor, sabia a explicação deles, e aliás, eles eram um copy-paste de um ano para o outro. Agora, isso é outra questão neste governo, a culpa também não é deles, mas é assim, mudou a governação, mudou completamente a forma de apresentar o plano. Já ficámos a nadar de costas para comparar com os anteriores. Depois fizeram uma reestruturação do governo, agora, e deu aquilo que a Cláudia estava a dizer há pouco, que ela estava a falar dos valores do turismo. Mas o Conselho Económico e Social o que fez foi buscar as ações que estavam numa determinada secretaria, juntou com as ações que estavam noutra secretaria e juntou na atual, que é a mega secretaria da senhora secretária Beta Cabral. E aí dá uma diferença de 133,9 milhões, ou seja, que é outra coisa que isto preocupa-me, porque assim, se não é no turismo, mobilidade e infraestruturas que nós vamos investir, é onde? E um corte de 134 milhões de euros é muito, ainda para mais, numa situação em que já se percebeu que a República, em termos de obrigações de serviço público, não está com essa disponibilidade toda e com essa largueza toda de cordões à bolsa. Alguém vai ficar mal. Que vai ter que, o Governo Regional vai ter que chegar à frente, podemos dizer assim, com um corte destes. Portanto, se para a mobilidade vai ter que haver um reforço, vai ter que haver cortes para onde? Para as infraestruturas e para o turismo. Muito provavelmente. E os 75 milhões do adiantamento, Graça? Não, eu estava a pensar do adiantamento do Sr. Secretário. Não, os 105 milhões do PRR. Não, mas quando eu disse não me fales do adiantamento, era do outro adiantamento na obra, daquele que adiantou os 300 do dinheiro lá fora. Não, que isto ainda no carreto. Do pavilhão que não existe. No carreto à senhora secretária. Já vamos lá. Então, passamos pelo ralhito à senhora secretária. Não, é que... eu acho que é importante também referir aqui a questão da terceira, antes de irmos a isso. É que a terceira também fica penalizada neste plano. Também tem Ficam todos, mas a terceira, do ponto de vista comparativo, fica bastante não acho isso tudo. Aliás, acho que aquilo foi feito de uma forma que é quase de merceeiro, essa mesmo de merceeiro. Vamos reduzir quantos milhões? Ok. Então, pela desagregação espacial, percentualmente, então vamos lá. A terceira com ilhas mais pequenas, o corte é maior. Por isso claro, eu estava a dizer percentualmente. Pois, mas isso não faz sentido. Não podes tratar a segunda maior ilha da região desta Está bem, não estou a dizer o contrário, mas quando a gente faz médias ponderadas... E o corte é muito significativo para a terceira no próximo ano. Incluindo essas obras que falámos e outras, há mais. Uma das questões relevantes que deveria estar contemplada e também não está é a questão das estradas. É que fez umas rotundas lindinhas, tão bonitinhas, mas a gente não anda com os carros em cima das rotundas. A gente precisa Quais são essas rotundas lindinhas? Aquela ali ao pé do arranjadas elas estão. Lindinhas tem sido discutível. Estás a dizer os penduricalhos que eles puseram para enfeitar. Pensei que estavas a falar de infraestruturas. Não, infraestruturas não. Melhorar a qualidade das estradas. Estou a ironizar com isso. Pronto, não, desculpa, não consegui apanhar o sentido do humor. Tem sempre esse problema com a ironia. Sabes que eu sou bruta dos coisas. Gosto das coisas ditas claras e diretas. Temos estradas, aquele troço Vinha Brava, ali na zona São Rafael, da Nachágua, que é uma coisa inqualificável. Estradas regionais como a que liga o Pico da Urse, a Graça conhece bem, aqui há a zona, mesmo a circular da Angra, que tem buracos, quando chove fica com buracos, é uma coisa insustentável. Não está prevista uma única obra. Para além de que tinha prolongamentos, aquela questão em São Carlos que foi feita ali para Tomás de Borba, estava previsto um prolongamento, onde é que isso está? Ou seja, em matéria de estradas,
Zero. Sim, ó Cláudia, Como dizem- mas como diz a juventude. não fales dessa da Tomás de Borba, porque essa da Tomás de Borba, Não, eu o teu ainda estou governo falando- ainda estou enriçou, falando- que teve prevista uma vida inteira e nunca acontecia. Mas espera lá, mas fez alguma coisa. E onde é que está a Ao fim, continuação? opá, ao fim de- Pronto. pô, Mas a também oposição ao fim de gritava 24 tanto, anos a não oposição fazer. gritava tanto por uma Eu, ao coisa fim que de não 24 continua. anos, consegui Mas é que agora, educar um adulto. Mas ó Graça, é que tu agora tens a oportunidade dos partidos que tanto criticavam isso fazerem diferente. Pois é verdade, mas também E agora opá, simplesmente obliterou-se. Opá, mas, ó, Abriu-se Vlad, um desculpa buraco lá. negro Em no si- plano, não. onde a terceira desapareceu. Acho que esse quais são as exemplo obras? é Vamos excessivo. lá ver quais são as obras Não, fundamentais mas eu para a estava- terceira que estão previstas neste plano. Cláudia, Estruturais. Não, estruturais, aliás, eu não falei porque eu ainda ontem estive num encontro em que se esteve a debater estas coisas e eu disse, eu já não tenho verborreia para falar mais vezes nenhuma sobre o Porto Pipas. Todas as campanhas que fiz para regionais, para quando concorria à Câmara, para todo o lado, falando, eu não percebo qual é o busilis, aquele Porto Pipas, olha, só me apraz dizer, será que tem enguiço? Porque é assim, desculpa, os socialistas tiveram aquilo como uma proposta de campanha durante anos, não acontecia, depois finalmente ia acontecer, depois, olha agora para compensar, José Gabriel Allan Menezes, todos os projetos estava defeito, este não pode ser, aquele outro, depois teve-se quase 3 anos com projetos em jogo para ver o que é que se escolhia, finalmente escolheu o projeto, avançou-se, começou-se com a obra, toda a gente... Direção Regional da Cultura tentou embargar. Porque assim, E está é verdade. Sim, claro, mandou para a Unesco. E então, e os nossos galeões tanto lindinhos que eles são, que estão ali, que deviam ser recuperados Mas e sempre preservados. sempre tiveram. Ah. Aliás, eu na minha conseguiu aparecer agora. Não. Ei, tu agora é que não percebes. Mas já apareceram coisas novas. Eu também tenho direito a não perceber a tua ideia. Mas já apareceram coisas novas Na nesta minha obra. campanha para a Câmara de Angra achei sempre que devíamos usar o Parque Arqueológico Subaquático. Aliás, e quem percebe isso no mundo inteiro é que ele podia ser um laboratório à escala real em que tu fazes estudos ali, em que em vez de estás a mergulhar com tubarões como se faz em todos os Açores, podes mergulhar para ir visitar galeões encantados e vender essa história que a gente tem que é fantástica, que não só não se recupera, como a cada vez que se mexe naquela obra do Porto Pipas dá-se uma cacetada de um lado para o outro. Não, é que ainda se fosse só os galeões, é que quem percebe... Toda a vez que se mexe ali, peça-se num galeão. Não é isso, não faz-se uma coisa mal feita, porque quem percebe de obras marítimas dizem que esta obra conseguiu ter o feito de estragar a dinâmica das marés no interior do porto que lá existia, que nunca mais vai prestar. Quer dizer, eu não tenho conhecimentos técnicos para saber. Já que também não sei se as pessoas estão tanto aziadas com o Porto Pipas que gostam de falar mal, mas que falam. Portanto, aquilo está sem... E agora, segundo parece, era preciso haver esta obra de proteção, que se não acontecer, tudo aquilo que se fez para trás ainda por cima está em causa e não há verba, quer dizer, não percebo. Vamos passar à frente, porque não podemos terminar sem voltar às vicissitudes do nosso Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa avisou o Governo que vai estar muito atento à execução dos fundos de Bruxelas e disse à Ministra da Coesão que, se não correr bem, Ana Brunhosa vai ter um dia infeliz. A Ministra responde que não há atrasos. Quais é que são as vossas opiniões sobre este episódio? Bem, é o nosso... Eu começando por mim, se for perguntar já à Graça, ela dirá que ele está demente. Mas eu... Senil. E não disse demente, e disse que achava que o Marcelo estava a ficar com uma senilidade precoce. Sim, sem dúvida. Quer E dizer, está. Vocês viram o episódio, portanto aquilo até do ponto de vista previsível, aquilo é de às lágrimas. Ele usa do ambão, no ambão. Portanto, quer dizer, nem sequer foi no meio da rua, porque ela às vezes diz assim essas coisas. E de dedo em riste. E a senhora sentada na primeira fila. Há aqui logo um problema de base, que é o sítio é mal escolhido. Ou seja, ela não tem direito ao contraditório. Portanto, a senhora estava ali, numa cerimónia oficial, obviamente não está num debate na Assembleia da República, não está num sítio em que possa ter direito à palavra para se defender. E ele praticamente dá-lhe um puxãozinho de orelhas, praticamente não, dá-lhe um puxão de orelhas valente em público, de uma forma completamente deselegante, inapropriada, não há substantivos para qualificar isso, quer dizer, portanto, o Sr. Presidente da República está a misturar as suas funções e está a exacerbá-las, porque se ele queria fazer aquilo, não fazia daquela maneira.
Com certeza. E depois vê-se a reação, quer dizer, aquilo é tudo, aquela notícia é uma coisa inominável, porque depois vem a senhora andando pelo caminho, os jornalistas começam a interrogar o seu presidente e ele continua o ralhete. Ele tenta remediar, mais ou menos, pois, a dizer que afinal queria falar era do PRR e o PRR não é E ela começa ali a torcer-se toda, porque coitada, depois daquilo fica mesmo sem saber o que dizer. Portanto, eu acho que o Sr. Presidente da República está a provar de dia para dia a sua incapacidade para continuar no cargo. Esta é a minha opinião. Graça Silveira. Opa, eu acho, eu já disse isto várias vezes e em contextos completamente diferentes, e acho que efetivamente ele não está nada bem. Porque é verdade. Sim, aquilo é mesmo de uma pessoa que não está bem, pessoa é verdade. perdeu a noção, de como dizem agora os nossos filhos, sem noção. É verdade. Num discurso oficial, onde a ministra, se quiser, não pode pegar e dar de sola, como quem diz, claro, eu não vou ouvir este fulano me dar este ralhete desta forma. Portanto, ela não tem, ela está ali acuada. Ela está ali acuada, sentadinha na primeira fila, como a Cláudia diz. É verdade que ela, e a gente já disse isto aqui, ela teve pessimamente quando vem fazer aquele choradinho, dizer assim, o meu marido não pode ficar prejudicado, não pode concorrer a fundos europeus, não, a senhora, só pelo facto de eu ter escolhido a minha carreira. A senhora tem muitos calcanhares daqui. Não, desde logo fazendo aquele papel que deixa as mulheres pessimamente, quer dizer assim, eu sou mulher, também quero ter a minha carreira, então agora aceitei ser ministra e o meu marido, coitadinho, na sua empresa, não pode ficar prejudicado, peço imensa desculpa. E aí ele teve lindamente. Mas uma coisa, como diria a Lilica, vira-se para ela e diz assim: a senhora devia saber, basicamente foi isto, a senhora devia saber que quando aceitamos cargos públicos, ele disse mais ou menos isto, disse isso, tal e qual. Quando aceitamos cargos públicos, sabemos que vamos estar sujeitos a escrutínio, cada vez mais ao nível da transparência temos que ser escrutinados e já, não é hoje, sempre foi assim, sempre se disse que as pessoas que contavam em cargos públicos, à mulher de César, não basta ser séria, é preciso parecer. Portanto, que tinha que abdicar de um determinado número de coisas para estar a exercer aquele cargo, que não é só ser ministro e andar a passear como motorista, basicamente foi aquilo que ele quis dizer, pronto. E se a senhora acha que isto de ser ministra é só andar de carro e jantares e não sei o que mais com dias felizes, fica a saber que isto na também política são 2 dias felizes para 10 dias infelizes. Eu até gostei desta, é um homem de números, ele afinal era de afetos e selfies, mas também é de números, destes de mercearia. E depois vira-se e diz assim: olha lá, e eu vou ficar de olho em si, mas assim, vou ficar de olho em si, que se essa taxa de execução dos fundos europeus não for aquilo que eu acho que deve ser, que isto é exatamente essas palavras. Não, desculpa lá, é que isto é uma péssima escolha de palavras e ele, como Presidente da República, que sempre soube. Não porque pode, assim, ele podia dizer assim: se não for a taxa de execução que está prevista, não é aceitável, que o seu governo se comprometeu. Eu estou aqui para fazer o meu papel de escrutínio. Não. Se não for a taxa de execução que eu acho que deve ser, esse vai ser um dia infeliz na sua vida. Não lhe perdoou. Ele não lhe perdoou, que é incrível, não lhe perdoou e ainda diz: e esse vai ser um dos 10 dias infelizes da sua vida. Super infeliz, que ele ainda diz. O que é isto? Não, desculpa lá. O Marcelo está para lá de Marrakech. E eu, que nunca lhes dei razão na questão da senilidade, começo a dar. Agora acho mesmo que elas têm razão. Não pode estar bem, porque uma pessoa que está bem não faz aquele papelão. É que aquele episódio durou demasiado tempo para ser sem querer. E era uma cerimónia oficial. Portanto, ele não pode estar bem. E também está mal aconselhado. Porque, quer dizer, mas alguém o aconselho. Ele aceita um conselho. O Marcelo, o afetuoso. Paciência. Ele fura protocolo de todas as maneiras e feitios sempre que ele vai para um sítio qualquer. Eu lembro-me quando ele vinha aqui aos Açores, estava sempre tudo a rezar. Agora vai-se retratar. Ele vai-se retratar outra vez, ou como é que ele vai fazer? É que das últimas vezes ele tem-se retratada, não era bem isso que eu queria dizer. Não, eu acho que ele não se vai retratar. E agora? Eu também acho que não. Não vai. Foi um agafe que vai ficar mesmo assim. Não se vai retratar e depois continua, que é o que tu dizes. Os jornalistas ao lado a querer escarafunchar bastante naquilo e ele sempre na mesma coisa. E depois no final, bracinho dado com ela. E ela com aquele sorriso amarelinho? Não com o sorriso amarelinho, não. Há uma imagem, Cláudia, que ela lhe prega um xoxo na bochecha por sua própria iniciativa. Essa não vi.
Ela ainda os colou depois de levar o calhete. O beijinho ainda vi, o beijinho Não, assim. Não, e vi o sorriso amarelinho. Eu posso participar eu posso publicar no nosso... E vi o sorriso amarelo quando ele repete o calhete já em andamento, vá. Houve um andamento Não, e a finalização é beijo e abraços. Ai, não, os beijos e abraços não vi. E foi ela que deu. Isto é tudo muito péssimo. Terminamos então com mais um episódio da telenovela Marcelo Rebelo de Sousa. Foi o Política de Saltos Altos. Quinzenalmente, às quintas, às 13. Encontramos-nos por cá. Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Ferreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra.